Vamos lá. Já estamos na terça-feira, semana da minha primeira competição oficial das 3 que eu vou ter em sequência. E para quem já está acompanhando a sériezinha aqui desde as últimas semanas, viu que no último sábado eu acabei sentindo um desconforto na minha lombar durante o treino de velocidade máxima que eu tinha. E como estratégia para recuperar logo, a minha ideia foi parar completamente ao longo dessa semana e caso eu me sinta bem amanhã na quarta ou na quinta, eu vou fazer 1 ou 2 treinos no máximo e nenhum desses treinos vai ser extremamente forte, porque a ideia é que eu esteja 100% recuperado para a competição do sábado. Então, no vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu tenho utilizado para me ajudar a controlar a ansiedade, nervosismo, pressão para a competição e que é algo que muitos atletas acabam não conseguindo controlar e acabam tendo, consequentemente, uma perda de performance sem nem saber que essas coisas acabam influenciando. Da prova dando 6 pontos. 2, 3 e... No vídeo da semana passada, o mesmo em que eu acabei sentindo aquele desconforto, eu comentei que aquele treino, especificamente, foi muito ruim mentalmente para mim, porque eu não estava com a cabeça inteira naquele treino, eu estava em qualquer outro lugar, menos na pista treinando. Muito por conta de algo que eu poderia ter evitado e que eu vou explicar bem superficialmente para vocês agora, tá? Tudo se resume a uma notícia que saiu num jornal daqui da cidade a respeito de uma equipe que eu cheguei a jogar, de futsal, que fechou as portas, foi vice-campeã da Liga Nacional, foi campeã estadual 3 vezes, e eu fiquei indignado com aquela situação, e acabei remetendo um comentário meio equivocado, um pouco errado, em relação à gestão da prefeitura daqui e ao esporte, e chegou nas mãos de algumas autoridades, vereadores e responsáveis por essa parte, e vieram conversar comigo sobre, entre aspas, houve uma cobrança sobre o meu posicionamento. O que acabou me deixando ansioso, me deixando nervoso e desconcentrado. E era algo que eu poderia, obviamente, ter evitado na medida que eu tivesse escolhido calar a boca, ficar quieto, não comentar nada e deixar passar. Mas não, eu não tive inteligência emocional para pensar nas consequências do meu comentário e, consequentemente, acabei me auto-prejudicando, sendo que eu comecei a pensar que aquele comentário poderia me prejudicar e comecei a me desligar completamente de tudo que eu estava fazendo durante a semana, durante o meu dia, e, consequentemente, me prejudicou, como eu expliquei para vocês, que eu acabei me desligando do treino completamente. Mas já está resolvido, já está superado, e aí a gente tem um segundo fator, que é em relação ao local da competição, que quando eu descobri que a competição seria feita lá na Univates, aqui em Lajeado, do lado, no mesmo local que vocês conferiram o primeiro vídeo dessa minissérie, e que seriam usados os blocos da Univates, que são blocos de partida ruins, eu já comecei a internalizar para mim que aquela competição seria uma competição ruim, porque supostamente o bloco ia ser ruim, eu iria largar mal, eu não iria correr bem, eu não iria correr a marca que eu quero, e a competição ainda nem chegou. Mas este é outro assunto que já está superado e que eu vou para lá para fazer a minha melhor marca da vida, de qualquer jeito. Na minha mente, já deu certo, o bloco pode ser o bloco que for, mas essa é outra coisa que eu exemplifico como amostra para vocês verem que a gente às vezes se auto-sabota, tá? Então, voltando a esta semana, como eu comentei para vocês, se eu conseguir eu vou fazer 1 ou 2 treinos no máximo. Justamente para não acarretar uma possível agravação da minha lesão, mas hoje eu fiz uma escolha que eu acho que é pertinente pro momento, considerando que eu tô precisando extravasar um pouco, que é o fato de que mais tarde eu vou ir jogar um horário de futebol 7. Mas Gustavo, tu tá na semana da competição, tu tem que correr e tu vai jogar bola. Cara, eu preciso, e eu sou honesto com vocês, que acho também que não é a escolha mais inteligente, mas eu não consigo não fazer nada, e eu preciso extravasar um pouco, como eu falei anteriormente. Me desligar dessas questões extras, como o fato do bloco do comentário que eu fiz, me desligar da própria competição, porque às vezes a gente só pensa na competição e acha que está se concentrando, mas a gente está se colocando mais pressão, ficando mais nervoso, ficando mais ansioso, e isso também acaba prejudicando. Eu sou um que, se eu penso demais na competição, eu me prejudico. Se eu penso de menos, eu também me prejudico. Então, quais são os momentos em que eu vou estar concentrado? Até quando eu estou gravando esse vídeo, eu já estou me concentrando para a competição.
mas tem outros momentos em que eu preciso desligar completamente dela, certo? Quando eu tô em casa, eu não consigo fazer isso. Final de semana também, eu comprei um PlayStation 4, muito legal. Isso me distrai um pouco, me distrai bastante, na verdade, e eu tenho até que tomar alguns cuidados para não evitar outros tipos de estresse e cansaço mental que o uso do videogame pode acarretar, certo? Então, hoje, futebolzinho, de leve, não vou dividir bola, não vou fazer loucura, prometo para vocês, prometo para mim mesmo, é só para soltar as pernas um pouco, relaxar, desligar do que é essa preparação, desligar um pouco da competição, tirar esse nervosismo, esse estresse. Amanhã, se eu já estiver 100% recuperado da minha lombar, daí vocês vão dizer, né, Gustavo, mas tu ainda tá com a lombar sentindo, doendo. Dói quando eu faço o estímulo de velocidade máxima, quando eu termino de estender o quadril e gera uma compressão excessiva na lombar. Quando eu faço trotes mais leves, corridas mais cadenciadas, eu não sinto nada, e nesse sentido eu já estou bem e teoricamente recuperado. Tanto é que ontem, que era o dia que eu iria ficar em casa 100% descansando, sem fazer nada, eu precisei também sair e correr. Eu tive que correr 8 minutos na rua. Fiz uma corrida progressiva, comecei com um trote leve, fui aumentando um pouco a intensidade, porque eu já estava surtando em casa. Eu estou fazendo aquele curso do Comitê Olímpico que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu estava jogando videogame, mas ainda assim essas coisas não eram suficientes para me distrair, para me desligar da competição, eu via que eu estava ficando nervoso. Então, quando a gente consegue perceber isso e consegue fazer escolhas que não prejudiquem a gente, capazes de nos ajudar, a gente tem que fazer essas escolhas. Como é o fato de eu ir jogar uma bolinha hoje, que não vou registrar, não vou gravar para vocês, mas que vai ser extremamente importante para mim extravasar, tá? Tô precisando essa semana de competição, que a primeira, eu acredito, é a mais crucial, porque depois já emenda a competição em São Paulo e na outra semana a competição lá em Montevidéu, e aí não tem muito mais o que a gente fazer, não tem o que a gente ficar pensando, só ver o que a gente fez de errado em uma, corrigir para outra e terminar de lapidar as coisas, beleza? Fiquem na sequência com o vídeo do próximo treino, que eu não sei se vai ser amanhã na quarta ou na quinta-feira, mas eu pretendo ainda fazer umas saídas de bloco, tá? Tiros de no máximo 30 metros ali, só para terminar de lapidar essa técnica de aceleração, porque, querendo ou não, eu fiz na semana passada um treino com bloco, o treino de velocidade máxima que eu ia fazer eu acabei abortando, porque eu senti, então eu tô dando pouco esses estímulos, mas não vou deixar de fazer eles agora ainda, se eu tiver condições físicas para isso, beleza? No demais, eu venho mostrando para vocês essas estratégias que eu ando tendo para me desligar da competição e me concentrar naquilo que é de fato importante, tá? Óbvio que a competição em si ela é importante, mas se a gente coloca demais na cabeça isso, a gente acaba se sabotando, como eu já expliquei e exemplifiquei para vocês. Da mesma maneira, vou tentar evitar qualquer tipo de conflito, qualquer outra coisa que possa estar me distraindo, fechou? Fica na sequência aí o treino, que eu não sei quando é que vai ser feito, e só vai ser feito quando eu estiver recuperado, e já temos 9 minutos de vídeo, meu Deus, eu falo muito. Como no dia de ontem eu acabei optando por ir jogar uma bolinha, alegando que eu estava precisando extravasar, desestressar, dei toda uma palestrinha aí para vocês. Para hoje, obviamente, não ia ter nenhum tipo de desculpa, mesmo que eu ainda não esteja 100% recuperado da minha dorzinha que eu tô sentindo ainda na lombar, tá? Já tô 95%, 99% recuperado, mas é justamente aí que mora o perigo, e por isso a gente tem que tomar bastante cuidado nas intensidades que a gente vai colocar nesse retorno. A estratégia para hoje é uma estratégia muito parecida com a que eu utilizei quando eu retornei da viagem que eu fiz para Foz do Iguaçu. Para retomar os estímulos de alta intensidade, eu vou acabar fazendo tiros de 100 metros na descida. Então eu vou para a lomba que tem aqui do lado da minha casa e vou fazer 4 tiros de 100 metros para baixo, correndo, o que vai me possibilitar colocar uma alta intensidade sem gerar tanto esforço e tanto estresse fisiológico e neural para mim. E isso, na outra vez, se mostrou algo bem eficiente, tanto é que no sábado seguinte, no treino que eu fiz na Univates, eu acabei respondendo muito bem. Imagino que possivelmente eu vou conseguir responder desta mesma forma, porém não tem como prever 100%, tá? Para amanhã ainda eu organizei um treino de bloco, no qual eu vou ir para a pista, fazer uns tirinhos de aceleração bem curtos, de 10 a 25 metros, só para fazer a lapidação final do estímulo de aceleração. E à tarde eu vou fazer um relaxamento, alongamento, neste espaço que eu não mostrei para vocês ainda, mas é um espaço que eu estruturei aqui no meu quarto para que eu pudesse fazer esse tipo de trabalho de alongamento, mobilidades, fortalecimentos, e que eu acabava fazendo como treinos complementares, principalmente no período de base, quando eu estava treinando cerca de 11 turnos. Então, normalmente nesse horário aqui,
das 7 horas da tarde, eu chegava do trabalho e fazia pelo menos 2, 3 vezes na semana um treino nesse espacinho aqui. Justamente porque era algo que me possibilitava não ter que me deslocar até outro lugar e me possibilitava uma certa comodidade também por estar dentro de casa, beleza? Eu não sei se eu vou conseguir filmar todos os tiros, na verdade não sei se eu vou conseguir filmar nenhum deles, porque é na rua, não tem ninguém para ir comigo para filmar ali, e isso pode ser meio ruim, até porque eu não tô com coragem suficiente para deixar o tripé igual tá parado aqui, me filmando e eu fazendo tiros na rua, beleza? Então vou filmar rapidamente a ativação, fortalecimento aqui, confiram aí, se eu conseguir alguém para me ajudar, aí eu filmo a parte dos tiros, senão a gente volta amanhã lá na pista com os tirinhos de aceleração. Às vezes eu acho que eu sou um irmão ruim, por exigir demais desse cara aqui. Vai ser fazer de louco. Vocês viram como é que ele filmou? E disse que acompanha meu canal no YouTube. O meu irmão não acompanha meu canal, porque ele filmou em pé. Ele não sabe que os vídeos do YouTube tem que ser deitado. Mas, meu irmão, muito obrigado. Ó, muito obrigado por abrir mão do seu tempo em que você estaria estudando para o Enem, para estar me auxiliando na filmagem aqui. Para não dizer que eu não agradeço ele. Mas é um animal. Então tá, galerinha, mudança de planos para hoje. Iria ir para pista fazer um treininho técnico de saída de bloco, mas a estratégia para essa semana que antecede a competição está sendo viver um dia de cada vez. Não dormi tão bem, não descansei tão bem, e como o treino de bloco demanda bastante energia neural também e bastante disposição, eu optei por vir para a academia fazer uma ativação principalmente ao redor da articulação do quadril, que é a articulação que está um pouco defasada, para ver se dá uma energizada. Posso estar fazendo uma baita de uma burrada de estar trabalhando essa articulação que envolve também a região lombar, posso estar fazendo, mas não vai ser nada extremamente exagerado, vai ser só para não ficar sem treinar hoje. E amanhã, se a gente estiver descansado, mesmo sendo sexta, o dia que antecede a competição, eu vou fazer um treininho de bloco, daí sim, lá na pista. Para hoje de tarde, o treino de alongamento, relaxamento, que estava programado, continua programado, então não vou deixar de fazer esse treino, até porque a gente precisa aliviar a tensão da competição de outras formas também, certo? Então, como eu falei para vocês, um dia de cada vez, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui na academia, treininho de no máximo meia horinha, sem enrolar muito, bem objetivo e sem se sobrecarregar tanto, porque a ideia é estar descansado para a competição. Se eu tivesse que escolher só um exercício para trabalhar pro resto da vida, esse exercício com certeza seria o agachamento, tá?
Estratégia para hoje, 3 repetiçõezinhas com 80 quilos, próxima série 3 com 90, depois 2 sériezinhas de Power Clean, também uma com 80, outra com 90, e finalizamos com uma coleta da altura de salto para a gente entender como é que a gente está respondendo esses treinos pré-competição, beleza? Bora que bora! Para mim, já está mais do que claro que eu tenho muita dificuldade para lidar com esse período que antecede a competição. Justamente porque é um período onde a gente tem que descansar e eu simplesmente não consigo ficar em casa, não consigo ficar parado e não consigo achar outra ocupação que não envolva atividade física. Como exemplo disso, na segunda-feira, que era o dia que eu tinha que ficar em casa descansando por conta do desconforto que eu senti no sábado, eu saí para correr 8 minutos. Na terça-feira, eu saí para jogar futebol. Não gerou nenhum processo de lesão, mas são riscos que eu não precisaria necessariamente ter que correr. Talvez para vocês que estão assistindo esse vídeo, não tenha ficado nada esclarecedor da maneira como eu lido, mas para mim está ficando muito claro. Tá? Eu tenho muita ansiedade antes da competição e tenho muito problema para lidar com isso. Tanto é que hoje, faltando menos de 24 horas para a minha competição, eu estava fortemente cogitando sair de casa para fazer um treino de bloco, porque eu não consegui treinar bloco esta semana. Resultado, tô tentando conciliar isso, intermediar, balancear, e vou fazer isso aqui no quintal de casa, tá? Eu tenho mais ou menos uns 10 metros para fazer um movimento de aceleração, então o que vou fazer agora? Vou aquecer com educativos bem leve, bem solto, não vai me sobrecarregar, e vou fazer os saltos do bloco, fazer os 2, 3 primeiros passos apenas para dizer para o meu cérebro que eu treinei, que eu fiz o estímulo de bloco, sem correr riscos desnecessários. Eu iria sair para fazer tiros de 10 até 20, 30 metros, mas sem necessidade de fazer isso. Porque hoje tem que descansar. E eu não consigo entender isso. Porque eu sei que se eu ficar em casa, eu vou ficar batendo com prego na minha cabeça. Então, para fechar o vídeo de hoje, antes da competição, eu vou fazer esse treininho, vou deixar vocês conferindo aí, só para ativar o corpo, para dar informação para o cérebro que a gente fez aquilo que a gente queria fazer, mas, enfim, não vou trazer mais uma fala de encerramento, não vou fazer mais uma palestrinha, acho que ficou claro aí que eu estou tendo bastante problema para lidar com isso, mas eu espero que isso seja só para essa competição. Claro que muita coisa fugiu do nosso controle, eu corri um risco desnecessário na outra semana, o que me gerou um desconforto e me impossibilitou de fazer tudo o que estava programado dentro dos conformes, e é justamente quando acontece esses caos, quando as coisas fogem do meu controle, que eu demonstro muita dificuldade para lidar com isso. Mas faz parte da cabeça do atleta, a gente tenta balancear e equilibrar da melhor maneira possível. Fechou? Fiquem com o encerramento do vídeo de hoje, com essas ativações, com esses educativos e com alguns saltos aqui do bloco, com 3, 4 passos no máximo, só para a gente fechar. E aí no próximo vídeo a gente volta falando das expectativas e de como foi a competição lá em Lajeado.